O mercado cripto é um jogo de rotação. E por que eu estou dizendo isso? Porque até a aprovação do ETF de Bitcoin, toda a atenção estava voltada para este evento. E curiosamente, no dia da aprovação do ETF de Bitcoin, o preço de Ethereum disparou. A correlação entre Ethereum e Bitcoin também disparou. E por que isso está acontecendo? Porque os mercados precificam o futuro. E a próxima grande narrativa, a próxima grande atenção está em Ethereum agora, pois nós temos diversos catalisadores acontecendo para que nós possamos levar o preço de Ethereum para Lua, que é o que eu acredito que vai acontecer a partir de agora, e esse ano será um grande ano para Ethereum. Mas, deixa de lenga-lenga, vamos para o que interessa. Se você não está inscrito no canal ainda, eu peço para que te inscreva aqui no canal, ativa o sininho para mais vídeos como esse. Então, bora! Então, meus pits, como eu disse para vocês, no dia da aprovação do ETF, certo? Que foi no dia 10 de janeiro agora, nós vimos o Ethereum subir 20% em relação ao Bitcoin ali no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Como eu disse para vocês, os mercados precificam o futuro. E o futuro agora é o quê? O futuro é o ETF de Ethereum e mais grandes catalisadores que estão por vir. Seguindo aqui, outro número que eu queria mostrar para vocês. Aqui da correlação entre Ethereum e Bitcoin. E o preço do Ethereum em dólar, nós tivemos 16% de valorização no dia 10, 11 e 12, chegando até o topo e beleza, tivemos uma leve correção. Mas isso no dia da aprovação do ETF. E eu queria mostrar para vocês isso que eu achei muito interessante, que é eles postando que em cripto a especulação é uma característica e não um bug. E isso explica muito o que nós vimos aqui no dia da aprovação do ETF de Bitcoin, o preço de Ethereum subindo, certo, em dólar, e a relação Ethereum no par Ethereum e Bitcoin, o Ethereum subindo 20% contra o Bitcoin. Por quê? Porque se especula a aprovação do ETF de Ethereum, que nós temos grandes chances de acontecer e eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Mas, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês, na sexta-feira, que foi dia 12 de janeiro, eu mandei lá na comunidade dos Pits, que é a nossa comunidade 100% gratuita. Se você não está lá ainda, o link estará na descrição. Eu mandei para eles. Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, diz que eles veem valor em um ETF de Ethereum. E aqui eu mostrei para eles o mesmo gráfico que eu mostrei para vocês, que é o quê? A correlação do Ether contra o Bitcoin, que formou-se um fundo, certo? E disparou na aprovação do ETF. E lá eu escrevi para eles: quem está pensando trocar Bitcoin por Ethereum agora pode ser uma boa hora, tendo em vista que a aprovação do ETF marcou fundo na correlação entre eles. Outro ponto importante é a aprovação do ETF de ETH, com Larry Fink falando que vem futuro nisso. E já sabemos qual é o final da história. Os analistas da Bloomberg, os mesmos que estavam acompanhando o ETF de Bitcoin, já disseram que tem 75% de chance de aprovação. Isso eu mandei para eles na sexta-feira, dia 12. E aqui eu mandei uma continuação. Como já era esperado, os olhos, a atenção, a narrativa será voltada ao Ethereum. Como eu disse para vocês, criptomoedas é um mercado de rotação. Então, as narrativas estão sendo rotacionadas. A narrativa era ETF de Bitcoin. Agora a narrativa é ETF de Ethereum. E, mais uma vez, os mercados precificam o futuro. Então, nós já estamos vendo isso acontecer. Fora mais grandes catalisadores que tem por vir na rede Ethereum. Então, isso tudo eu mandei lá para os Pits no dia 12. Quem estava lá teve informação antecipada. Se você quiser entrar, o link está na descrição. Então, quais são os outros catalisadores, meu pitch? Quais são os outros catalisadores? Bom, o primeiro deles que nós estávamos falando até agora, ETF de Ethereum. Para mim, isso não é uma questão de se aprovará, mas quando aprovará. Por quê? Aqui, como a gente pode ver, ó, a VanEck, a ARK e a Hashdex, eles têm como uma deadline final
que a SEC tem que dar uma resposta final até o dia 30 de maio, tá? Que é o último da Hashdex aqui. No dia 24 de maio é o da ARK e no dia 23 é o da VanEck, que foi o mesmo que aconteceu no dia 10 de janeiro, que tinha aquela data final para aprovação do ETF de Bitcoin, certo? Segundo os analistas da Bloomberg, que foram os mesmos que estiveram acompanhando o ETF de Bitcoin, eles já contam com uma probabilidade de 75% de chance de aprovação desse ETF. Larry Fink, para quem não sabe, é o CEO do maior fundo do mundo. Os caras têm 10 trilhões de dólares sob gestão. Praticamente esses caras mandam no mundo, tá? E ele falou que Bitcoin é apenas o primeiro, citando o futuro ETF de Ethereum. Então, assim como ele falou de Bitcoin, eles estão falando agora de Ethereum e a grande probabilidade é de aprovar. Um outro dado que eu queria trazer para vocês é do Nate Gerassi, que é um outro especialista de ETF, que aqui ele está falando o seguinte: de longe, minha parte favorita do pedido de aprovação. A comissão pode concluir que a fraude ou manipulação que impacta os preços no mercado spot de Bitcoin provavelmente impactaria de forma semelhante os preços futuros de Bitcoin da CME. Obrigado. E o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que foi para nós podermos ter a aprovação do ETF de Bitcoin. Qual foi o argumento? O argumento foi naquela derrota da SEC para a Grayscale, na qual eles alegaram que se haveria um ETF de futuros de Bitcoin, não tem por que não ter um ETF à vista, assim como eu acabei de mostrar para vocês aqui do Nate Gerassi. E essa era a explicação. E a Grayscale venceu a SEC, esse foi o ponto principal para poder haver aprovação do ETF à vista de Bitcoin. E nós já temos um ETF de futuros de Ethereum, certo? Nós já temos esse ETF aprovado. Então, muito provavelmente eles usarão desse mesmo argumento para poder aprovar o ETF à vista de Ethereum. Então, mais uma vez, para mim não é uma questão de se, uma questão de quando, porque esses serão os mesmos argumentos usados, tá? Tendo isso em vista, meus pitch, o que eu queria trazer para vocês? Quem são os beneficiários dessa aprovação do ETF de Ethereum? Na minha opinião, o beneficiário aqui são os protocolos de staking, tá? Para mim, são os protocolos de staking os beneficiários da aprovação desse ETF e eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Na minha opinião, um ETF à vista de Ether faz muito mais sentido do ponto de vista institucional do que um ETF de Bitcoin. Por quê? Porque o Ethereum o Ether é um ativo com rendimento, ao contrário do Bitcoin, que você não tem um rendimento proveniente daquilo. Diferente do Ether, que você tem ali entre 3% a 5%, depende muito do uso da rede. E isso o institucional adora, mas aí vocês vão me falar, poxa, meu pitch, mas 3 a 5% de rendimento é muito pouco. Sim, é muito pouco para mim, é muito pouco talvez para você que está me assistindo, que não tem bilhões de dólares alocado. Agora você imagina um institucional com bilhões de dólares no mercado, com entre 3% a 5%. E isso tem uma tendência de aumentar à medida que a rede aumenta o uso. Esses caras recebendo um rendimento, vamos lá, de 5% ao ano, em cima de bilhões, de um ativo que está valorizando sempre. Isso é bom ou ruim, certo? Então, esse é o primeiro grande catalisador para a rede Ethereum. Segundo grande catalisador que eu quero trazer para vocês, tá? EIP 4844, que é a atualização de Kun. O que é isso daqui? Essa atualização consiste em reduzir as taxas das segundas camadas em até 20 vezes. Lembrando, das segundas camadas, não as taxas da Ethereum. As taxas da Ethereum continuarão caras, mas as taxas da segunda camada, assim como da Starknet, da Optimus, da Arbitrum, da Polygon ZK-FM, da ZK-Sync,
eles terão uma redução de até 20 vezes. Aqui, ó, é uma tabela que mostra isso, que isso aqui é o custo de gas, o custo da taxa que você paga para fazer uma transação, para trocar uma moeda pela outra. Então, aqui na Ethereum, de 6,38, continua 6,38. Starknet, de 1,16 para 0,12. Esses valores aqui no tempo de quando isso foi criado, tá? Em maio de 2023. Mas aqui o que vale para a gente é a redução em até 20 vezes. Outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês. Esse é o maior catalisador para a rede Ethereum. E todas as vezes que nós tivemos grandes atualizações na rede, como nós tivemos o merge, como nós tivemos a da queima das taxas, da London Fork, eu acho que era o nome da atualização, me fugiu agora, que é a IP 1559, nós vimos grandes apreciações, grandes valorizações no token de Ethereum. Então, primeiro grande catalisador, ETF. Segundo grande catalisador, EIP 4844, que está programada para acontecer no final desse primeiro trimestre, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que o TVL da rede Ethereum começou a crescer. Nós saímos de um TVL de 20 bilhões de dólares em outubro de 2022 para um TVL de 32 bi agora, no dia de hoje que eu tirei esse print aqui no DeFi Lama. Outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês. O TVL das L2 versus as outras L1 alternativas está sendo ultrapassado por agora, ou seja, o dinheiro está fluindo para as segundas camadas. E aqui nós podemos ver recorde atrás de recordes de dinheiro sendo travado nas segundas camadas. Olha isso daqui, estamos com 22,19 bilhões de dólares em TVL nas segundas camadas. Beleza, meu pitch? Você já me falou que o ETF é um grande catalisador, que essa atualização que vai reduzir as taxas da segunda camada é um grande catalisador. E quem são os beneficiários desses catalisadores? Para mim, os maiores beneficiários, acho que fica meio que óbvio, são as segundas camadas, são as Layers 2. Por quê? Porque estará reduzindo o custo dessas transações e reduzindo esse custo, a gente tem mais atração de usuário, a gente consegue ter aplicativos ali que precisam de transações mais baratas e nós veremos um grande crescimento dessas segundas camadas com essa redução, conforme nós já estamos vendo aqui que eu mostrei para vocês um crescimento que não para, rompendo topo atrás de topo de dinheiro sendo mandado para as segundas camadas. Agora, nós vamos para o terceiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês, que é a narrativa de restaking. Quem me acompanha sabe que eu estou falando disso há muito tempo. Eu acredito que essa será a maior impressão de dinheiro do ano de 2024, porque ele completa os 3 pilares de ecossistemas que são muito prósperos. Quais são esses 3 pilares? Primeiro deles, inovação tecnológica. Segundo deles, possibilidade de criação de tokens. E terceiro deles, narrativa convincente. Inovação tecnológica está acontecendo com esse setor de restake, com essa narrativa. Por quê? Porque o mesmo capital que é usado para assegurar a Ethereum, ele será usado para assegurar novas aplicações, como pontes, oráculos, camadas de disponibilidade de dados, roll-ups, e isso traz uma eficiência. Por quê? Porque todas essas aplicações não precisam se preocupar com o bootstrap de liquidez, com essa inicialização de liquidez para poder assegurar os seus projetos. É como se a Ethereum tem um exemplo, lá, 20 bilhões de dólares em staking, e você está com um projeto de ponte com 500 mil dólares. Qual tem mais segurança? Obviamente, ali onde tem 20 bilhões de dólares. Então, esse é o ponto 1, essa inovação tecnológica. Ponto 2, possibilidade de criação de tokens. Todos esses projetos que estão sendo construídos no topo da Ing Layer, como KelpDAO, como Restake, como Restake Finance, como Renzo, como Puffer Finance. Inclusive tem um vídeo, tem uma live aqui no canal, 2 lives aqui no canal, que eu falo sobre eles, eu vou deixar para vocês aqui, tá?
vou deixar o link aqui na descrição e aqui vocês podem clicar, que eu falo sobre toda essa narrativa, falo sobre todos esses protocolos. Mas beleza, segundo ponto, todos esses tokens sendo criados, certo? Terceiro ponto, narrativa convincente. Qual é a narrativa convincente aí na minha opinião? Que está sendo assegurado pela Ethereum. Todos esses protocolos estão sendo assegurados pelo capital que está em staking da Ethereum. Então, esses são os 3 pilares que contribuem para a exponencialidade, para a impressão de dinheiro, e é por isso que eu estou muito bullish com essa narrativa, e tirando o fato de que haverá um efeito riqueza na rede. Quando sair o airdrop de Englayer, que na minha opinião será o maior airdrop de toda a história de criptomoedas, isso vai trazer mais injeção de liquidez para o ecossistema da Ethereum, e fora todos os outros que eu já disse para vocês, como KelpDAO, EtherFi, Renzo, Restake, Puffer, dentre vários outros projetos com os seus tokens sendo criados, seus tokens de governança, trazendo mais injeção de liquidez e criando esse efeito riqueza. E aqui eu queria mostrar para vocês, estou acompanhando essa narrativa há muito tempo, o primeiro token de governança que saiu foi o da Restake Finance. Eu mandei para a galera lá no grupo, na comunidade dos Pits, certo? No dia 21 de dezembro, um dia antes eu tinha feito uma live, falei de Restake, que eles estavam fazendo o lançamento do seu token, expliquei. E no outro dia eu mandei lá na comunidade dos Pits também, ó, Restake Finance que falamos em live terça voando, e mandei aqui o preço, isso no dia 21 de dezembro, e aqui ó, no dia 21 de dezembro o token estava em 35 centavos, e aí até esses dias ele foi até 2,81, com uma valorização de 700%, e hoje, no dia de hoje, gravando esse vídeo aqui, dia 17, ele está em $2. Isso quer dizer o quê? Se você tivesse na comunidade dos Pits, 100% gratuito, você teria aproveitado essa oportunidade. Se você quiser entrar lá, o link estará na descrição, e se você está aqui comigo até agora, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para mais conteúdos como esse. Então, meus Pits, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Fazendo uma recapitulação, eu acredito que a partir de agora, esse será o ano da Ethereum. Temos muitos catalisadores positivos pela frente, como o ETF, que para mim não é uma questão de si, mas uma questão de quando vai aprovar. Nós temos a data final ali no dia 24 de maio. Nós temos o próximo grande catalisador, que é a atualização de Confork, que vai atualizar as taxas da rede, vai diminuir elas em 20 vezes. As taxas ficarão mais baratas, isso será um grande catalisador para a rede Ethereum, e fora isso também toda a criação, todo o efeito riqueza que acontecerá na rede com a Englayer surgindo e todos os outros projetos que estão sendo construídos no topo dela, como já tem lives aqui no canal que eu deixarei o link na descrição e estará aqui para você. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não percam essa oportunidade. Sim, eu acredito que agora seja a hora de trocar os bitcoins por Ethereum. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tudo que eu faço nesse canal, tudo o que acontece aqui é feito para a honra e glória do brabo que tá lá em cima, que se chama Jesus. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.